Amém, graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos chegando hoje ao fim da série de sermões que pregamos sobre a vida do profeta Jonas. Estamos agora no último capítulo, Jonas capítulo 4, e eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Vou aguardar um pouquinho para vocês abrirem, e hoje nós vamos ver o descontentamento de Jonas e a repreensão de Deus por conta desse descontentamento. Eu presumo que os irmãos encontraram, mas se de repente você não encontrou, pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor na projeção. Eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Não foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, por tua bondade, eu rogo nessa noite. Nós que somos pecadores, muito pecadores, indignos de ler a tua mensagem, indignos de falar as boas novas de salvação, queremos rogar a ti, por tua misericórdia e por teu amor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite. Somos orgulhosos, somos preconceituosos, somos dados, Senhor, a guardar amarguras em nosso coração, mas por tua graça e bondade, quebra toda a raiz de amargura. Visita-nos nessa noite, para que o teu bom nome seja glorificado, não só nos nossos lábios, mas em nossa vida. Somos falhos, mas confiamos que aquele que começou a boa obra irá completá-la, pois tu, Senhor, és o autor e consumador da nossa fé. Trabalha em nossas vidas,
assim como o Senhor trabalhou na vida de muitos teus filhos, muitos profetas que foram, ó Deus, servos teus, mas também foram instruídos por ti e por tua verdadeira palavra. Fala conosco, instrui o nosso coração. Nessa noite, Senhor, eu sei que estou limitado aos ouvidos, mas eu sei que o Senhor não encontra esses mesmos limites. E eu rogo para que esta palavra não só chegue aos ouvidos, mas também chegue ao coração dos teus filhos que aqui estão e daqueles que porventura ouvirem esta mensagem. Que a tua graça se multiplique sobre nós. Sejamos sempre confrontados, Senhor, com o nosso pecado, para que possamos, vendo o nosso pecado, nos voltar para ti, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. No capítulo anterior, vemos que os pecadores ninivitas se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus em arrependimento e contrição. Mas neste capítulo, nós lemos com grande tristeza a respeito do pecado de Jonas. O que nós temos aqui, numa rápida leitura e de uma forma geral, para que a gente possa compreender, é que aqueles pecadores de Nínive, que cometiam atrocidades, pecados de sangue, eles, ao ouvirem que precisavam se arrepender, eles imediatamente se arrependeram. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus que está levando esta mensagem, não se arrependeu do seu próprio pecado. De forma que, analogamente, nós temos que muitos que não são considerados como servos de Deus, ao ouvirem a palavra de Deus, muitos não cristãos, ao ouvirem a palavra de Deus, podem se voltar para o Senhor de todo o seu coração. Mas que muitos cristãos, mesmo sendo porta-vozes da palavra de Deus, endurecem o seu coração e não enxergam seus próprios pecados. Enxerga os pecados dos outros, enxerga o pecado do vizinho, enxerga o pecado de outros irmãos, mas não são capazes de enxergar os seus próprios pecados, as suas próprias faltas, as suas próprias debilidades. E por não enxergar suas próprias debilidades, os seus próprios pecados, se voltam contra o próprio Deus. Em suma, é isso que nós temos neste capítulo 4. Aqui também nós temos a queixa de Jonas pela misericórdia de Deus a Nínive e a irritação que ele sentia por causa desta misericórdia que foi entregue a Nínive. Temos também a gentil reprovação que Deus lhe fez por conta da sua má atitude. A expectativa vazia que Jonas nutria em relação à destruição de Nínive, o descontentamento de Jonas pela aboboreira ter murchado e a sua justificativa deste descontentamento, a utilização disso por parte de Deus para condená-lo e a explicação de que Jonas não devia ficar aborrecido com Deus por ele ter poupado aquela grande cidade. Então, neste capítulo, nós temos basicamente estas divisões. E eu quero que nós não percamos de vista o fato que o comportamento de Jonas é fruto de seu ódio pelos ninivitas. O comportamento de Jonas é fruto do seu ódio pelos ninivitas. O coração do profeta está tomado pela amargura.
Como já dissemos, a amargura contra os homens diminui o amor e a devoção a Deus. As amarguras que nós nutrimos para com os homens, para com mulheres também, diminuem o nosso amor e a nossa devoção a Deus. É por conta de não perdoarmos as ofensas que nos são feitas, que o nosso amor por Deus é diminuído. É por não perdoarmos uns aos outros, que Cristo Jesus já não passeia como outrora no meio da sua igreja. Por nutrirmos raízes de amargura em nosso coração. Voltando para o texto que nós lemos, e esse texto tem várias divisões, e a nossa intenção é passar por todas elas e poder, de fato, aprender alguma coisa em cada divisão desse texto, e no final fazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. O verso 1 diz: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele ficou descontente porque Deus perdoou os ninivitas. Isto é dito no capítulo anterior, no capítulo 3. Deus havia perdoado a maldade, embora parecesse imperdoável suas práticas, embora seus pecados fossem muito hediondos, embora aos olhos humanos fosse imperdoável o que os ninivitas cometiam, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O seu amor se estende sobre todos, a sua bondade é derramada sobre os corações, a sua graça nos visita e a sua misericórdia se renova a cada manhã. O termo usado aqui no original para falar desse enfurecimento de Jonas faz referência a arder, a queimar, de forma que o profeta está queimando de ódio, porque Deus havia salvado aquela cidade impenitente. Há uma chama no seu coração, mas não é uma chama de amor. Há uma chama que queima dentro do coração de Jonas, e é uma chama que está consumindo a sua fé e o seu amor por Deus. É uma chama de ódio, é uma chama de amargura, que está destruindo e roubando a fé do profeta, enfraquecendo a sua devoção ao Senhor. O verso 2 diz: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ora, o que Deus coloca, a mensagem que é colocada para os ninivitas, da parte de Deus, é que se eles não se voltassem para o Senhor, não se arrependessem de todo o seu coração, não buscassem a presença do Senhor, certamente seriam destruídos. Isso está implícito na mensagem. Não está declarado explicitamente na mensagem, mas implicitamente. Esta mensagem de julgamento pressupõe que, se talvez nos arrependermos dos nossos pecados, humildemente nos voltarmos para o Senhor, talvez Ele perdoe os nossos pecados e vivamos. Eu penso que aqui no livro de Jonas temos esses dois tipos de pessoas. O primeiro deles, representado pelo profeta, é a típica pessoa cheia de preconceitos, cheia de amarguras, que nutre ódio em seu coração, que não tem facilidade de perdoar, que provavelmente diz: eu perdoo, mas não esqueço. E o outro tipo de pessoa, o ofensor, agora arrepende-se das ofensas que fez e recebe graça e vive. Talvez por isso o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava proferindo o seu sermão,
ele disse categoricamente para nós perdoarmos, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ele também disse: se o teu irmão tem algo contra ti, vai a ele, para tentar convencê-lo do seu pecado. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Claramente, a preocupação do Senhor Jesus Cristo não é apenas com a vítima das agressões, mas também com o agressor. E isso para a gente muitas vezes não é de fácil compreensão. Como o Senhor Jesus agora está preocupado com o bem-estar, com a salvação dos agressores, daqueles que ofenderam. Você vai dizer para mim: eu fui ofendido, pastor, eu fui agredido, pastor. Eu compreendo. Mas a nós é determinado perdoarmos, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoarmos até perder as contas. Incontavelmente. Por 2 vezes Jonas orou ao Senhor. A primeira foi quando estava no ventre do peixe. No livro do profeta Jonas, há 2 registros de oração do profeta. O primeiro deles é quando ele está no ventre do peixe. A segunda oração foi para demonstrar seu descontentamento mortal por causa do favor de Deus aos ninivitas. É um profeta que não ora muito, mas quando ora é para o seu próprio benefício ou para denunciar o pecado dos outros, para mostrar o seu descontentamento com a bondade de Deus. Talvez como muitos crentes fazem hoje, quando dobram seus joelhos, apenas pedem: eu quero um iPhone 16, 17, 16, eu quero um Corolla, eu quero isso, e colocam a Deus as suas necessidades em oração. Mas no dia a dia ficam descontentes pela bênção que Deus derrama a outros. Isso não é, irmãos, condizente com cristãos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, nos diz a palavra do Senhor. De dentro do peixe, Jonas orou por misericórdia para si mesmo, mas sua oração agora é carregada de um profundo descontentamento por ver a misericórdia de Deus operar entre os ninivitas. Ele orou por misericórdia. Livra-me, Senhor, do ventre do peixe. Ele pensou que estava destruído, que a sua vida havia chegado ao fim. E ele orou pelo livramento de Deus, e Deus trouxe livramento para ele. Mas agora que Deus também está concedendo vida para seus inimigos, vida para os seus adversários, Jonas fica profundamente descontente. Ele quer vida apenas para si, mas para os outros a morte. Ele deseja bênçãos para si, mas julgamento e sentença para outros. Ele é rápido para se perdoar, mas lento para perdoar os outros. E nós somos assim, irmãos. Se existe uma pessoa que nós perdoamos inúmeras e incontáveis vezes durante o dia, somos nós mesmos. Sempre nós temos algo que legitima as nossas atitudes. Eu fiz isso por conta daquilo. Eu disse isso, mas... E tem os poréns. Nós nos perdoamos várias e incontáveis vezes. Somos muito rápidos em apontar o defeito do outro e muito lentos para perdoar as ofensas que nos são feitas. O profeta sabia que os atributos divinos da misericórdia e do amor, mas agora ele não quer ver uma demonstração na prática desses atributos divinos, da misericórdia e do amor de Deus sendo derramado sobre outras pessoas. Na verdade, ele quer que Deus derrame a sua ira sobre os ninivitas. Jonas deveria saber que os servos do Deus de amor também são servos do amor, pois eles amam os seus inimigos e oram por aqueles que os perseguem.
os servos do Deus de amor também são servos do amor. E o amor está em seus corações para entregar bondade e graça da parte de Deus e perdoar as ofensas que lhes são feitas. Ora, eu penso que em nós há muito do profeta Jonas habitando. E quando eu procuro sondar e conhecer o meu coração, eu vejo que eu sou muito rápido para perdoar os meus próprios pecados, as minhas próprias faltas, mas não perdoo com a mesma rapidez as ofensas que me são feitas. Verso 3 nos diz: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu pergunto a você, por que Jonas está desejando a morte aqui? O que passa pela cabeça do profeta para ele desejar a morte? O que há no seu coração? Que tristeza profunda é essa? Que agora Jonas não quer mais viver, ele quer morrer. É intrigante isso aqui. O filho do Deus vivo agora deseja a morte. Não quer mais viver. Abatido e completamente destruído. Paulo diz: eu fui abatido, mas não destruído. E Jonas aqui está abatido e destruído. E o coração em frangalhos. Simplesmente porque se apegou às mágoas e às amarguras. E fez da mágoa e da amargura a sua alimentação diária, o seu pão diário. Em vez de se lembrar da misericórdia de Deus que derramou a misericórdia de Deus que foi derramada sobre os israelitas e sobre a vida do próprio Jonas, ele se apega como pode a uma vida de amargura, porque não quer perdoar, porque simplesmente não quer perdoar. Em toda a Escritura, 2 profetas pediram a morte. Um deles, nós falamos exaustivamente aqui, foi o profeta Elias. E o outro agora é o profeta Jonas. Um pediu para morrer por estar se sentindo exausto e atemorizado pela apostasia em que Israel se encontrava. O outro, pelo arrependimento e contrição dos pecadores ninivitas. Elias pede para morrer por não haver conversões em Israel. Jonas, por haver conversões em Nínive. Elias pediu para morrer porque a rainha Jezabel queria matá-lo. Jonas, porque o rei de Nínive se arrependeu e deixou os seus maus caminhos. Seja como for, não há motivos legítimos para desejarmos a morte, pois tanto Elias quanto Jonas foram severamente repreendidos, mas também encorajados pelo Senhor. Não há motivo para tristezas, não há motivo para cabisbaixo, para andarmos cabisbaixos, não há motivo para andarmos sobrecarregados, irmãos. Cristo Jesus tomou o nosso fardo sobre si, e o fardo que Ele nos concede é um fardo leve. Ele diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, eu vos aliviarei. E se você sente sobrecarga no seu coração, é porque você ainda não foi a Cristo mostrar e entregar esse seu coração afligido. Lançai sobre Ele as vossas necessidades. Tomem sobre vós o jugo do Senhor, porque é leve, muito leve. O mundo não se compadece de você. O mundo não se importa se você vive ou se você morre. Já ouviu aquele ditado, vida que segue? Já? Às vezes a gente se acha insubstituível. Eu tenho que fazer isso, porque senão o mundo vai parar. Se você cair em cima de uma cama,
é vida que segue. E se você morrer, é vida que segue. O fato é, nós precisamos aprender a selecionar aquilo que verdadeiramente importa. O trabalho é importante? Sim. O trabalho dignifica o homem, mas haverá muito maior dignidade e honra em trabalhar para Cristo Jesus. Não estou dizendo que o seu trabalho não é importante, que aquilo que você faz como sustento seja de menor valor, não é isto. Não me entenda mal. Mas haverá muito maior dignidade e honra em trabalhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda que Deus não é só Deus desta ou daquela denominação, mas é Deus de toda a terra. Ele pode derramar o seu amor e compaixão sobre quem Ele desejar. E não compete a nós chamarmos impuros aqueles a quem Deus purificou. Ele tem poder para salvar quem Ele quer. Uma única palavra dele, toda uma cidade se dobra diante dele. E a minha, você, irmão, só cumpre obedecer e nos alegrarmos na presença do Senhor. O verso 4 nos diz: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Como dissemos, o termo usado para representar essa fúria de Jonas é referente a um termo que faz menção a queimar, a arder. E Jonas está ardendo, queimando em fúria. A ira não é boa para nenhum homem. Jonas tinha paixão pela morte de outras pessoas. Talvez se ele tivesse ouvido o sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se você disser para o seu, apenas desejar a morte do seu irmão, você já é réu do fogo do inferno, né? Se você se irá contra o seu irmão, Deus estimula o profeta a refletir sobre a sua atitude errada, tal qual advertiu Caim sobre sua inveja e amargura contra Abel. Ou talvez quando os discípulos perguntaram a Jesus se eles deveriam rogar fogo do céu sobre os samaritanos, mas Jesus os advertiu e nos adverte ainda hoje: se nós assim pensarmos, vós não sabeis de que espírito sois. Crente não deseja mal de ninguém. Crente não tem vingança. No coração do crente só há espaço para bondade e amor. Paulo repreende a igreja em Corinto, porque um irmão estava arrastando o outro irmão a um tribunal para cobrar os seus próprios direitos. E Paulo diz assim, claro que em outras palavras, mas ele diz, só o fato de haver contenda entre vocês é uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer o dano? O crente, ele prefere sofrer o dano. Eu lembro uma vez, estava conversando com uma pessoa, indo para Recife, e era uma pessoa falando das suas dificuldades, daquilo que já tinha enfrentado na vida, e que nutria, pelo menos pelo que eu observei, nutria alguma amargura em seu coração. E enquanto conversávamos, eu disse para ela, olha, eu sou a típica pessoa que dou um boi para não entrar numa briga e perco a boiada para sair dela. Eu não só dou um boi para entrar, mas se porventura eu tiver entrado numa briga, eu estou disposto a perder toda a boiada para sair da briga. Que o ditado é o contrário, né? Vocês conhecem o ditado, dou um boi para não entrar uma briga, mas perco uma boiada para não sair da briga. E o crente, irmãos, ele deve preferir sofrer o prejuízo. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos testificando que somos de Cristo. É triste ver
cristãos fazendo picuinhas por coisas tão simples, tão pequenas, tão insignificantes. Perceba que Deus fala conosco para nos dissuadir de nossas más atitudes. E Ele nos pergunta: foi para isto que eu te chamei? Foi para você andar amargurado, sem liberar perdão no seu coração que eu te chamei? Foi para isto mesmo que eu te escolhi? Foi para isto que eu te transformei? Foi para isso que eu te transportei das trevas para a luz? Foi para isto que eu te dei vida e vida abundante? Ora, se recebemos esta vida da parte de Cristo Jesus, nós devemos compreender que devemos andar como Ele andou. E Ele andou perdoando e amando os seus algozes. E assim é a vida do crente. O crente anda sobre a égide da misericórdia e sobre a proteção da bondade. O verso seguinte diz: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas se recusa a admitir pelo menos duas coisas aqui. A primeira delas é o seu próprio erro. Ele se recusa a admitir que está errado e ainda continua contendendo contra Deus por conta dos ninivitas. Em vez de refletir sobre a sua má atitude, simplesmente Jonas se recusa a refletir e ainda está em contenda com Deus por conta da salvação que foi concedida aos ninivitas. E a segunda coisa que ele se recusa a admitir é que Deus havia perdoado os seus inimigos, pois nutria uma expectativa de que a cidade seria destruída, se não hoje, talvez amanhã. Ele se recusa a compreender que a bondade de Deus chegou aos seus inimigos, àqueles que outrora eram terríveis pecadores, foram alcançados pela misericórdia divina. E ele cria e nutre expectativas de que esta cidade seria destruída. Ele não entende que o Deus a quem serve é um Deus de amor e graça e bondade. Temos a repreensão divina agora sobre a vida do profeta Jonas. O verso 6 nos diz assim: Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Deus intervém na situação e faz crescer uma planta para aliviar o profeta do sol escaldante. Assim, o humor de Jonas é mudado pela sombra refrescante da planta. Contudo, sua alegria se mostra egoísta, pois amava a planta porque lhe prestava um favor, mas odiava os ninivitas por causa do seu preconceito. É como se Deus deixasse Jonas esfriar a cabeça para diverti-lo novamente. Deus fez a primeira advertência e parece que Jonas não entendeu. É claro que ele não entendeu. E é como se Deus deixasse Jonas esfriar a cabeça. Esfria a cabeça, Jonas, você está com a cabeça muito quente. Vou dar mais um tempinho para você pensar a respeito. E aí ele faz essa planta crescer para dar algum conforto para Jonas. Algumas vezes, a repreensão vem em forma de alívio temporário, para que possamos refletir sobre a situação que nos cerca. Às vezes, a repreensão de Deus, elas vêm em forma de um alívio temporário. Claro, quando estamos passando por algumas dificuldades, a gente quer alívio. E aqui, a repreensão divina se inicia por este alívio.
Deus irá fazer crescer essa planta sobre a cabeça do profeta Jonas, para mostrar para Jonas que aquela plantinha que está trazendo alegria para ele é infinitamente incomparável com a vida dos ninivitas que lá estavam. E que ele lamenta a morte da plantinha, mas não se importa com os ninivitas, com a cidade inteira. O verso 7 nos diz: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Veja como Deus está intervindo o tempo todo na vida do profeta, para lhe trazer de volta a razão. Algumas vezes, Deus retira sua sombra de nós, a fim de aprendermos a sermos empáticos e que, se nós sofremos, os outros também sofrem. Sabe o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se você sofre, o outro também sofre. Se você der um beliscão em mim, vai doer. E se eu der um beliscão em você, vai doer. E por que nós deveríamos nos beliscar mutuamente? Já que dói. E a gente sabe que dói. Algumas vezes Deus retira a sua sombra de nós, para a gente aprender um pouquinho mais sobre empatia. Estando protegidos por Deus, debaixo da sua sombra, sua bênção, muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Mas quando o desemprego bate à nossa porta, a gente se preocupa com outros desempregados. Quando a enfermidade bate à nossa porta, a gente se preocupa com outros enfermos. Porque nós estamos sofrendo assim como o outro também sofre. De forma que o sofrimento que vem sobre as nossas vidas, a aflição que vem sobre mim e sobre você, muitas vezes é para nos ensinar que o outro também sofre. E que você deve voltar os olhos também para o outro e ajudá-lo naquilo que puder. Verso 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Esse caba quer morrer, não quer? Quer morrer com certeza. Já a segunda vez que ele ora a Deus pedindo a morte. Logo no início do livro, ele foge como quem não se importa com a sua própria vida. Ele foge da presença de Deus como quem não se importa se vai viver ou não. E aqui, agora, Jonas, por 2 vezes, pede para morrer. O vento aqui é o temido siroco. Este vento era extremamente quente e poeirento, ao ponto de matar, inclusive, algumas plantações. Esse vento afetava até as pessoas que estavam dentro de casa. É um vento típico da região, que vem com muita poeira, e de onde ele vem muito quente. Talvez mais quente do que aquele secador de cabelo que as mulheres tanto usam. As plantações eram mortas por este vento. E esse vento, quando vem sobre Jonas, será que secador de cabelo mata a planta? É um bom teste para a gente saber, né? Para ver se de repente o vento era mais quente ou não. As cabeleireiras aí depois testem e me digam, tá bom? O fato é que, seja como for, nós temos esse vento vindo e é enviado por Deus para trazer Jonas à razão. Perceba como Deus está agindo agora na vida de Jonas para lhe mostrar sua grande graça e bondade. Todavia, por várias vezes, nós
tal qual o profeta, não entendemos e nos tornamos cegos e surdos para compreender a vontade de Deus. Deus está agindo, foi Deus quem enviou este vento quente e escaldante, que trouxe desconforto para Jonas e que provavelmente está trazendo desconforto para você, a fim de te trazer a razão, a fim de mostrar que você precisa de Deus e precisa aprender de Deus. Mais uma vez o profeta demonstra todo o seu descontentamento com Deus, e eu já disse para vocês e repito, que todo descontentamento de Jonas para com Deus é fruto do seu coração amargurado, que não quer perdoar os ninivitas. Ao desejar pela segunda vez a sua morte, Jonas demonstra que está profundamente distante da bondade e da graça de Deus. Embora seja profeta, embora seja contado dentre aqueles que são do povo de Deus, ele nada entende sobre a bondade e a graça de Deus. Perceba que quando somos tomados pela ira, não compreendemos a bondade de Deus. E com frequência ficamos frustrados ao ponto de desejarmos morrer a aceitar os justos desígnios de Deus. Não permita que a ira tome conta da sua vida, o orgulho, a soberba, nada disso pode habitar no seu coração, porque o final disso é morte. O verso 9 nos diz: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. É difícil a gente ver uma pessoa da parte de Deus proferir essas palavras, né? É difícil ver um profeta de Deus tão descontente com a bondade de Deus, que para ele seria melhor morrer. Ele diz: para mim é melhor morrer do que viver, porque eles estão vivos. Irmãos, não trilhem o caminho da amargura. Livrem-se de toda amargura. Não importa o que o outro fez, não importa se você esteja coberto de razão, não importa. Alguém já disse que a amargura é tomar um copo d'água, alimentar a amargura é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Se eu bebo veneno, quem vai morrer? Eu ou o outro? Eu. E a amargura é semelhante a esse copo de veneno. Tenhamos cuidado com as nossas palavras, mas acima de tudo, tenhamos mais cuidado com os sentimentos do nosso coração. Pois as pessoas que se deixam levar pelas emoções são de difícil trato e sempre veem defeito no outro, inclusive em Deus. Jonas agora, ele não só está descontente com Deus, mas ele está em desacordo com a decisão de Deus. Ou seja, para Jonas, o próprio Deus agiu errado. O próprio Deus está errado. Tudo isso por conta da raiz de amargura que estava em seu coração. E eu penso que agora já não é mais uma raiz, é uma árvore bem frondosa, a amargura no coração do profeta Jonas. Verso 10 nos diz assim: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Jonas teve pena da planta, mas não tinha a menor compaixão pelas muitas vidas daquela cidade. Note como é fácil para nós nos apegarmos às coisas e não amarmos as pessoas. Com frequência o nosso coração é inclinado a isso, a amar objetos, a nos afeiçoarmos a coisas que não deveria ocupar um lugar especial no nosso coração. Tem gente que, se o cachorro morrer, ele pede para se enterrar junto.
Tem gente que, se o carro se arranhar, for arranhado, é um Deus nos acuda. Tem gente que, se vir um móvel fora do lugar, misericórdia, a casa cai. Uma toalha jogada na cama, Deus do céu, a Terceira Guerra Mundial está instaurada. Porque muitas vezes a gente ama as coisas e não pessoas. Entende? Se a pessoa é importante para mim, embora que a atitude não esteja exatamente correta, a repreensão deve ser sempre em amor. São tempos estranhos, né? A gente vê pessoas dizendo que amam seus smartphones, amam seus aparelhos de outra coisa, a televisão, amam tantas coisas, mas não amam umas às outras. São tempos muito estranhos. O verso 11. Aliás, antes de ir para o verso 11, permita-me falar um pouquinho mais. Por que em Cristo morreu? Pelo cachorrinho? Por sua casa? Talvez pelo carro. Cristo morreu por pessoas. E por que ele morreu por pessoas? Porque ele as odeia ou porque ele as ama? Porque ele as ama. E se Cristo morreu por pessoas porque ele as ama, e eu sou cristão, discípulo de Cristo, pressupõe-se que eu devo amar as pessoas assim como ele também ama. O verso 11 diz assim: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Fala aqui de direita e esquerda, né? Direita e esquerda. Não vou entrar em muitos detalhes, mas você já sabe como é o cenário político no nosso país. E eu penso que essas pessoas que vivem brigando umas com as outras não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. Deus é misericordioso. Ele se alegra com a conversão de um pecador. Escute esses textos que eu vou ler para você aqui agora, com bastante atenção, se possível. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, diz o nosso Senhor Jesus. E ele ainda continua: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ainda em Lucas ele nos diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calcem em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Esta é a parábola do filho perdido. Como este filho, voltando ao lar, trouxe grande alegria ao coração daquele pai. E como filhos que voltam ao Senhor trazem grande alegria, não só ao coração do Senhor, mas ao convívio de toda a igreja. Ainda na mesma parábola, ele diz assim para o filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos de comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jonas deveria comemorar, porque a vida foi entregue àqueles ninivitas. Estavam perdidos e foram encontrados, mas ele só consegue lamentar e prantear porque não foram destruídos. Veja o que a palavra do Senhor diz em Ezequiel: quando eu disser ao ímpio,
certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Veja que Deus está advertindo o profeta Ezequiel a advertir outros pecadores, porque Deus se importa com pecadores, porque Deus se importa com pessoas. Porque quando pecamos e estamos distantes do Senhor, Ele se importa conosco, Ele não nos lança para longe da sua presença. E finalmente, irmãos, para concluirmos, eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Assim como Jonas, podemos ter preconceitos ou sentimentos de ódio que nos cegam para a misericórdia de Deus. É crucial fazer uma autoavaliação constante e reconhecer quando nossas emoções nos afastam dos princípios divinos de amor e compaixão. Não adianta você dizer que é filho de Deus. Não adianta você dizer que é crente. Não adianta vir à igreja se não houver amor e compaixão na sua vida. Uma outra aplicação. Aprendizado com a misericórdia divina. Deus demonstra misericórdia a todos, independentemente de sua origem ou passado. Devemos nos esforçar para imitar essa misericórdia, entendendo que o amor de Deus não é exclusivo, mas abrangente. O amor de Deus é abrangente. Deus ama pecadores, Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E se Ele amou o mundo, nós, como seus filhos, devemos amar este mundo, não no sentido da sua imundície, mas das pessoas que lá vivem. A raiva não resolvida pode nos levar a atitudes extremas e uma perda de perspectiva de vida. É importante buscar maneiras de controlar a ira e transformar frustrações em oportunidades de crescimento espiritual. Por isso, é importante amarmos nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Quando você ora por seu inimigo, quando você ama o seu inimigo e ora por aquele que te persegue, você tem uma grande oportunidade de crescimento espiritual, e penso que você está crescendo espiritualmente a fazer isso. Mas quando você nutre amargura, quando você não quer perdoar, quando você não quer liberar perdão para o outro, você está enfraquecendo espiritualmente e talvez até morrendo espiritualmente. Por isso é tão importante, irmãos, o perdão na vida do crente. Quando nós perdoamos, nós nos parecemos mais com Cristo. Já tem um ditado que diz assim: errar é humano e perdoar é divino. Nunca ouviram esse ditado, não? Errar é humano. Vocês conhecem o outro: errar é humano, permanecer no erro é burrice, né? Errar é humano e perdoar é divino. E quando nós perdoamos, a gente se parece mais com Cristo.
Deus usa a planta e sua rápida existência para ensinar Jonas sobre empatia. Devemos refletir sobre como valorizamos coisas efêmeras, enquanto negligenciamos o valor das vidas humanas. Cultivar a empatia e compaixão pelos outros, mesmo por aqueles que consideramos inimigos, é um mandamento divino. Amar uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor Jesus. Jonas inicialmente fugiu da vontade de Deus e depois contestou sua misericórdia. Isso nos ensina a importância da obediência e da confiança na sabedoria divina. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, que os vossos caminhos. Mesmo quando não compreendemos plenamente os caminhos de Deus, confiar na sua sabedoria é a melhor opção. A conversão dos ninivitas trouxe alegria a Deus, mas descontentamento a Jonas. Devemos celebrar o arrependimento e a mudança de vida das pessoas, reconhecendo que a conversão de um pecador é motivo de alegria no céu. Você já viu tipicamente aquela pessoa que, quando alguém se converte, se arrepende de seus maus caminhos, ele diz: rapaz, não sei não, viu? Aquela pessoa ali é pecador miserável, só vivia enchendo o quengo de cachaça, fez, aprontou, desfez, agora quer dar uma de crente, não sei não. Vamos ver quanto tempo vai durar essa conversão. Isso entre descrentes pode até ser comum, mas entre crentes não. Quando alguém se converte, a gente parte do pressuposto que ela abriu o seu coração para Cristo, ele entrou e lá fez morada. Ele não aluga um coração, ele passa a morar definitivamente no coração. Por fim, Deus usa situações cotidianas para nos ensinar lições valiosas. Estar atento aos sinais e ensinamentos de Deus em nossa vida diária pode nos ajudar a corrigir nossos caminhos e entender melhor a vontade de Deus. Deus não só fala com você da forma que você pensa que Ele fala. Ele pode falar com você através de atitudes de outras pessoas. Ele pode falar com você. Hoje à tarde eu estava terminando de ver, na verdade, começamos vendo ontem, um programa de um chefe de cozinha muito famoso. Acho que vocês conhecem, aquele Eric Jacquin, acho que ele fala assim, Eric Jacquin. Ele tem um programa que é Pesadelo na Cozinha. E, em suma, o programa dele é um restaurante que está em frangalhos, totalmente desorganizado. A pessoa convida, alguém do restaurante convida para ele visitar o restaurante e pôr o restaurante em ordem. E enquanto eu estava vendo esse programa, eu pensando, é assim mesmo na vida do crente, é igualzinho, não tem diferença não. A pessoa que chamou o chefe de cozinha para organizar o restaurante, e ele lá, o Jacquin, apontando, está errado isso, você fez isso errado, e ele apontando cada erro, e o dono do restaurante dizia: a culpa não é minha, a culpa é do garçom, a culpa é da garçonete, a culpa é da cozinheira, a culpa é não sei de quem. E o dono do restaurante não assumia a menor culpa, porque sempre a culpa é do outro. Enquanto ele agia dessa forma, não havia como o chefe de cozinha, o Jacquin, ajudar aquele restaurante. Mas aí, em determinado momento, ele chama a pessoa à parte e diz: olha, a responsabilidade é tua. Ou você muda, ou vai fechar as portas do restaurante. Não tem o que você fazer. E eu penso que, para o bem daquela pessoa, foi muito bom o chefe de cozinha, o Jacquin, dar o diagnóstico preciso
você está errando nisso. Você precisa se consertar naquilo. Está vendo isto aqui? Isso precisa ser ajustado. Porque de outra forma, se ele chegasse lá e dissesse, olha, a gente vai fazer alguns poucos ajustes, vocês estão bem, né? Vocês estão caminhando muito bem aqui no restaurante, está tudo muito bem, as coisas não iriam mudar. E penso que Deus faz exatamente isso nas nossas vidas. Ele denuncia os nossos erros, não simplesmente para que nós saibamos que estamos errados, mas porque Ele quer que nós nos consertemos. Senhor, eu te louvo por Tua graça em nossas vidas e peço em nome de Jesus que o Senhor esteja trabalhando em nós para o Teu bom propósito ser aperfeiçoado na Tua igreja. Ajuda-nos, socorre-nos, que nos livremos de todo o ódio, de toda amargura, de toda falta de amor. Precisamos aprender a amar como o Senhor Jesus amou. Ensina-nos, Senhor, para que encontremos sabedoria, para que descansemos no Senhor e saibamos efetivamente que a melhor opção é sempre te obedecer e se dobrar ao teu querer. Visita cada um dos teus filhos e fortalece-lhes o coração e a fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.